Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock, informações em tempo real sobre mercado financeiro. Hoje está meio morno, mas tem bastante coisa para a gente discutir por aqui. Eu sou o Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar até as 2 horas da tarde, até o nosso BMC Market, trazendo tudo em primeira mão do que está acontecendo com o mercado financeiro nacional e internacional. Semana agitada, nós temos aí alguns dados muito importantes a serem divulgados para a China, para os Estados Unidos. Aqui no Brasil a agenda é um pouco mais fraca, mas tem bastante coisa para discutir sim, já que provavelmente teremos o anúncio do nosso novo arcabouço fiscal, o texto final da proposta sendo divulgado ali e encaminhado à Câmara dos Deputados entre hoje e amanhã. Então, está muita dúvida, parte do governo fala que é hoje, parte do governo fala que é amanhã. Nós ficaremos vigilantes e, claro, muito atentos para trazer essas informações em tempo real para você, investidor que está nos acompanhando. Hoje nós tivemos a apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias ali pela Simone Tebet, nossa ministra do Planejamento. Divulgação um pouco até preocupante em relação às metas estipuladas para a LDO. Nós temos ali 2 cenários possíveis, um com a aprovação do arcabouço fiscal e um sem a aprovação do arcabouço fiscal, que segundo a ministra pode complicar bastante a relação dívida líquida e PIB aqui no Brasil. Então, muita atenção para o arcabouço fiscal, muito importante de ser aprovado para equilibrar essa relação. Segundo Arthur Lira na Câmara, nós teremos sim uma aceleração no processo de tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados e assim que é apresentada deve demorar de 3 a 4 semanas para ser votada em plenário. 3 a 4 semanas, a gente já coloca um mês para frente, mas basicamente ali 2 semanas para discussão no Senado, talvez volte para a Câmara. Então daqui uns 3 meses, 2 meses e meio, a gente pode ter esse projeto aprovado, já vamos estar praticamente no meio do ano e aí é meio ano aí que a gente está discutindo somente o arcabouço fiscal, sem nenhuma outra grande proposta aqui do governo. Até então, nenhum grande projeto foi aprovado pelo atual governo. Claro, a gente está vigilante e tentando entender qual será o método de condução de política monetária aqui no Brasil, política econômica e todos os afins. Falando em política monetária, nessa semana teremos a reunião do Conselho Monetário Nacional. Então, o CMN vai se reunir para possivelmente discutir praticidades, no entanto, não deve participar dessa pauta da reunião a reorganização, a reavaliação da meta de inflação para 2023 e para 2024. É o que o mercado espera, é o que foram dados ali todos os indícios pelo planejamento, pelo Banco Central e também pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Fazenda, agora encabeçado por Fernando Haddad. Então, nesta semana, teremos sim reunião do Conselho Monetário Nacional, no entanto, não devemos ter a discussão sobre a meta de inflação. Deve ficar apenas para junho, como nós já adiantávamos há algumas semanas atrás. Então, o cenário político no Brasil está um pouco conturbado, a gente ainda não sabe o que pode acontecer, não temos ainda o texto final e, claro, traremos todas as atualizações aqui no nosso programa e também em toda a programação da BMC News. Hoje, segunda-feira, já é de praxe, tivemos a divulgação do Boletim Focus. Boletim Focus aqui trazendo algumas atualizações de perspectivas do mercado para a economia brasileira ao final de 2023. Dentre essas perspectivas, nós tivemos um aumento nas projeções para a inflação. Nós trouxemos algumas avaliações do professor Alexandre Cabral, dizendo que em pouco tempo, já no segundo trimestre, parte do segundo, começo do terceiro trimestre, nós devemos expulsar daquele agregado de 12 meses 3 valores negativos e adicionar 3 valores, mesmo que pequenos, oscilações positivas para o IPCA, o que pode sim dar a impressão desse aumento da inflação nos últimos 12 meses por conta da expulsão desses dados que entre 3 meses do ano passado foram negativos. Então a inflação, por enquanto, ela está contida, ainda não dentro da meta, mas ela pode aumentar no agregado de 12 meses conforme o tempo vá passando aqui no Brasil. Projeção de 2023, segundo o Focus para o IPCA, 6,01% de alta ainda neste ano, taxa terminal ali do IPCA. PIB foi revisado para baixo, era 0,91% de crescimento, segundo as projeções do mercado da semana passada, foi revisado para 0,9%. Foi de 0,91 apenas para 0,90%, então projeção de crescimento do PIB bem aquém do que nós gostaríamos, bem aquém do que seria necessário para bancar alguns aumentos de gastos, a própria decisão ali do arcabouço fiscal. Teoricamente precisaríamos ali de um bom crescimento do PIB para sustentar esse planejamento de gastos até o final de 2024, 2025. Então, alerta, projeção do PIB para o Brasil ainda baixa.
no entanto, claro, sendo revisada pelo mercado e não pelos órgãos oficiais. O mercado dá suas opiniões e revisa toda a semana, toda segunda-feira no relatório Focus. Dólar também, projeção para o final de 2023 em queda, 5,24. Dólar terminal em 2023, a gente pode ver alguma grande mudança, já que o dólar perdeu alguns patamares importantes entre a semana passada e o começo desta semana. Então a gente viu o dólar ali abaixo dos R$ 5,98, chegando a 5,95, 5,94. Então patamar importante para o dólar, que perde sim valor diante de várias moedas internacionais nesse comecinho de ano. Então a gente teve um mês muito bom para o dólar e 3 meses conseguintes, de certa forma, ali bem desafiadores para a moeda norte-americana, justamente por conta dessa grande crise do setor financeiro, que dá dando aí alguns retrospectos para a economia norte-americana. Selic terminal 12,50 foi revisada para baixo, então teremos de aguardar para avaliar quais serão os impactos dessa possível redução da inflação. O último dado do IPCA veio até interessante, veio chamando a atenção do mercado, motivou uma forte alta na nossa bolsa de valores. Talvez nós possamos aí, segundo o mercado, ver uma Selic em 12,5 até o final de 2023. Então, essas são as projeções do Focus. Vamos para o mercado internacional, falando agora, claro, sobre a Europa. Falando sobre a Europa, nós temos, claro, um mercado ainda muito estável, hoje com pouca oscilação. Trazemos aí 0,1% de queda para DAX, FTSE no Reino Unido, 0,1% de alta, CAC 40, 0,28% de queda e o índice Eurostoxx, 0,53% de queda. Agenda pouco movimentada para a Europa. Já nos Estados Unidos, nós teremos, claro, a divulgação do livro bege apenas na quarta-feira, sem grandes dados a serem divulgados nesse comecinho de semana, apesar de termos algumas falas de membros do Federal Reserve para, claro, relacionar ali a instituição com o mercado, trazer algumas perspectivas. Normalmente esses membros eles não dão grandes indícios do que pode ser a tomada de decisão, no entanto é sim importante ficar de olho e traremos essas atualizações aqui para vocês. Já que eu falei sobre a Europa, Estados Unidos, como eu mencionava, agenda pouco movimentada e um ritmo aqui mais seguindo a divulgação dos resultados do que a própria agenda econômica e pouco se discutindo quais serão as grandes perspectivas ali para a condução da política monetária. Lembrando, nós tivemos dados importantes divulgados na semana passada e na anterior e algumas expectativas do mercado já capotaram. Todo mundo esperava uma manutenção dos juros para a próxima reunião e agora a maioria aguarda um novo aumento de 25 pontos base. Talvez toda essa crise ela contém aquele juros terminal no final do ano, no entanto, ainda é preocupante a situação da inflação e também do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Neste momento, Dow Jones em estabilidade, 0,04% de queda, S&P 500 0,18% de queda e Nasdaq caindo 0,32%. Ibovespa 0,43% de queda. No começo do dia oscilava entre perdas e ganhos, mas alguns ativos aqui puxaram o Ibov para baixo, o principal índice da nossa bolsa de valores, 105.826 pontos, ainda bem acima daqueles 97 que vimos há pouquíssimo tempo atrás. Volume de 7 bilhões para esse horário é até um pouco baixo. A gente pode ver, sim, uma grande movimentação até o final do dia, enquadrando ali naquela média de 20 bilhões de reais negociados por dia. No entanto, neste momento, 7 bilhões e 660 milhões de reais apenas negociados para o Ibovespa. Dólar futuro em alta, recuperando aqui alguns patamares, mas ainda próximo ali dos R$ 4,95. R$ 4,955, R$ 4,95. Dólar futuro em alta, no entanto, abaixo dos R$ 5,00. Nós temos Banco do Brasil, como eu mencionava na semana passada, quase encostou na sua máxima histórica, ganhou bastante valor Banco do Brasil recentemente. Agora oscila aqui próximo da máxima, 43,25 centavos. Será que é um patamar interessante para entrar em Banco do Brasil? Tem gente que sempre acha uma boa porta de entrada para Banco do Brasil, uma das maiores instituições bancárias aqui do país. No entanto, realmente esse gráfico aqui, ele gera algumas dúvidas. Nós temos essa máxima aqui nos R$ 43,00. Opa, eu não vou conseguir selecionar aqui porque meu telão vai dos R$ 43,36 e agora R$ 43,25. Tivemos sim uma boa movimentação na semana passada. 3R Petróleo, aqui que a coisa fica um pouco estranha. Nós tivemos a 3R fazendo captação a mercado para bancar a aquisição do Polo Potiguar, que agora, teoricamente, vai ser aprovada. Está nas mãos do IBAMA, o órgão regulador é quem vai ditar o que acontecerá com o Polo Potiguar, se vai para a 3R ou se fica com a Petrobras. Provavelmente será aprovado e a 3R, para equilibrar o seu caixa, equilibrar as suas dívidas e até financiar parte desses projetos,
já aprovou no caso, uma nova captação, um follow-on que pode chegar a 900 milhões de reais. O mercado não gostou nada disso, já que o follow-on está precificando a ação a R$ 24,45. Neste momento, o ativo, depois de cair 11%, está sendo cotado a R$ 28,95. Então, está se pagando, se pagará no follow-on, nessa nova aquisição, muito menos do que o mercado estava precificando até a semana passada. Nós estávamos aqui em R$ 31 e continuamos caindo. O 3R continua perdendo força até esse meio de dia. Então, 11,86% já de queda. Mercado não gostou dessa aprovação de uma nova captação pela companhia. Temos ainda muitas dúvidas sobre a saúde da operação de 3R Petróleo. Muitos analistas indicam ali que possa sim atingir aqueles R$ 90, R$ 85 que a maioria do mercado está projetando. No entanto, sobre muitas dúvidas ainda, dúvidas que não existem para outras companhias do mesmo segmento, como é o caso da PetroRio. Então, para atravessar essas dúvidas, um novo follow-on não foi a melhor solução, pelo menos para o mercado neste momento. 11,83% de queda, principal destaque negativo do nosso dia em variação, não em volume negociado, mas o volume também é bastante alto, 543 milhões de reais negociados para 3R Petróleo. Braskem aparece entre as maiores quedas, 2,40%, junto com Sabesp, 2,38%. Eletrobras também aparece por aqui, junto com algumas companhias desse setor elétrico. Então temos Eletri, temos Engie, temos CPFL também, energia, 2,81%. Setor de energia povoando as nossas principais quedas do dia de hoje. Do lado oposto, temos Localweb, 4% de alta. Alguns relatórios já indicam que a apresentação dos balanços operacionais desse primeiro trimestre possa sim vir muito forte, então o mercado já começa a precificar a divulgação dos resultados que acontecerá no dia 11 de maio. Então, estamos longe ainda, tem bastante terreno, mas como algumas grandes casas indicaram a possibilidade de um bom balanço, o ativo começa a subir 4,07%, mas também, é claro, uma movimentação muito pontual. O Localweb sempre está aqui entre as principais altas e baixas, setor de tecnologia normalmente muito volátil nesses últimos meses. Pets 2,91% e Carrefour 2,36%. Esse é o panorama da nossa Bolsa de Valores. Para um rápido intervalo, na volta a gente tem aqui a análise técnica para a gente olhar um pouco mais de cuidado a alguns desses ativos e tentar tirar a dúvida de vocês, investidores que estão nos acompanhando. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias.
Vortex. Beyond. Estamos de volta com o BMC Stock, atualização de mercado em tempo real aqui no meio de dia. E agora, para falar um pouco sobre esses ativos que estão gerando certas dúvidas nos investidores, gostaria de convidar a Bruna Senna, analista da Nova Futura Investimentos. Bruna, muito obrigado pela participação de hoje, é sempre um prazer tê-la por aqui. Eu que agradeço pelo convite. Boa tarde a todos. Bora lá. Maravilha. Inclusive, grandes dúvidas sobre alguns ativos específicos, mas eu gostaria de saber do nosso Ibovespa. Já se especulava, se esperava uma correção para o índice depois de ter atingido ali os 106, 107 mil pontos. Nós estamos neste momento em 105.872, queda de 0,38%, mas terceiro dia consecutivo de queda aqui para o nosso Ibov. É natural essa correção? A gente ainda pode ter otimismo com o Ibovespa ou, na sua análise, ainda temos um movimento aí esperado de baixa para o nosso principal índice acionário, Bruna? Olha, eu vejo essa correção do Ibov agora como uma correção, sim, saudável, tá? Uma correção proporcional ao movimento de alta anterior aqui. E o que eu tô vendo agora, né, até um padrão de continuidade de alta se formando no Ibov. Esse 106 mil que você comentou que já era esperado uma correção, realmente, né, era uma primeira resistência. E agora, tendo essa correção saudável, se o Ibov conseguir superar esse mesmo 106.700, eu vejo sim espaço ainda para alta. E aí, nesse caso, um próximo alvo importante seria os 110 mil pontos. Então, eu sim enxergo como uma correção saudável ainda vejo espaço para alta, mas para isso o Ibov tem que romper os 106 e 700 ali. E um ponto importante, né, de suporte, que se perder a correção pode continuar mais forte, mas que pode se segurar ainda, é o 104,100, que era uma antiga resistência ali que agora pode atuar como suporte. Maravilha. A gente fala de Ibov, praticamente a gente está falando sobre essas duas variáveis na última semana. Ibovespa de um lado e o dólar do outro. Parece que o Ibovespa foi subindo e o dólar foi caindo, esse movimento contrário. Gostaria de saber especificamente sobre a moeda norte-americana. Sei que dólar é um assunto complicado de se tratar. No entanto, o dólar futuro aqui já negociando em alta, R$ 4,95, mas ainda abaixo dos R$ 5,00, que era aquela zona ali de conforto para o dólar, pelo menos até algum tempo atrás, pelo menos até a semana passada. Esse patamar a gente não vê há um bom tempo, né, Bruna? Desde junho do ano passado aqui, maio do ano passado, que a gente não via um patamar tão baixo para a cotação do dólar. Gostaria de saber especificamente esses movimentos positivos, eles podem levar o dólar para cima ou a gente pode ficar ainda um tempo nessa região dos 4,98, 4,95 até? Será que tem mais espaço para cair a moeda norte-americana? Olha, eu vejo o dólar, assim, nessa faixa dos 4,95, R$ 5, né? Vejo que tem chance, sim, dele se manter nessa região. Se a gente for olhar especificamente gráfico, né, o que a gente tem agora é uma tendência de baixa sem sinal de reversão, né? Ou seja, sem sinal de retomada ali da tendência de alta, tá? E essa alta de hoje eu vejo muito mais como uma correção, né? Depois da ladeira que foi o dólar nos últimos pregões, acontece um movimento aqui de correção. E sim, eu ainda vejo espaço para mais queda aqui. Eu vejo até que essa região do 4,85 ali poderia ser um próximo alvo para o dólar, 4,85 até esses 4,80, se após essa correção ele voltar a renovar mínimas, né? Então, assim, tendência de baixa forte, correção no curto prazo. Vejo sim o dólar se mantendo nessa faixa por enquanto, ou até com algum espaço para queda se perder esse 4,90, 4,85 e 4,80 são próximos alvos importantes, tá? Ainda não vejo sinal de retomada para alta aí do dólar, tá? Essa faixa de 4,90 e R$ 5,00 eu vejo que é uma faixa que ele pode se manter aí pelas próximas semanas. Maravilha, agora um assunto meio complicado, dia de muita queda para 3R Petróleo. Semana passada foi uma lua de mel com o ativo ganhou bastante valor, foram 5 pregões positivos consecutivos e aí 3R Petróleo vai nesse vai e vem, ganha muito valor, perde muito valor, sempre distante, sempre longe daqueles R$90, R$95 que muita gente especulava, até tem muitos relatórios indicando esse preço-alvo para o ativo, mas a gente está bastante distante. Então gostaria de saber especificamente
essa queda de 11,86%, ela é suficiente para assustar o investidor que está confiante com essa forte alta de 3R Petróleo? Porque, se eu não me engano, no ano, nós temos um movimento bem negativo, 23% de queda para 3R Petróleo em 2023. Então, a gente consegue olhar esse horizonte muito positivo para 3R ou ainda faltam ali dados no gráfico para a gente enxergar essa margem de crescimento para o ativo? Hoje o mercado está assustado. Sim, hoje realmente, né, esse follow-on, se eu não me engano, foi 24,45, né, bem abaixo do preço de fechamento da última sexta. Então isso realmente assustou aí. Mas assim, né, o que eu vejo de gráfico, que é uma questão bem importante para a 3R, é que esse 26,60, que foi quase a mínima de hoje, é um importantíssimo suporte. Então, por mais que ela tenha caído forte hoje, quase 12% de queda, ela ainda está acima desse 26,60. Então, eu vejo que ali é uma boa barreira para o papel, né? Mesmo com esse follow-on até abaixo desse preço, a ação está conseguindo se manter ali acima. Então, esse teste, né, do 26,60 vai ser uma região realmente importante para os próximos dias. O que não tem por enquanto, né, assim, uma expectativa de retomada da alta, né, de volta do otimismo. Semana passada realmente a ação foi muito bem. É uma ação mais volátil também, né? Então ela acaba tendo essas movimentações mais fortes. Hoje realmente foi algo atípico por conta da notícia, mas assim, a priori, o que eu vejo, o papel, pensando aí nos próximos dias, eu vejo que ele pode manter essa faixa mais de lateralização. Ponto importante de suporte é o 26,60. Se perder aí pode escorregar um pouco mais. Agora, para voltar a ter um tom de otimismo aqui, né, a gente tem duas resistências importantes que ela precisa voltar a trabalhar acima, que é o 31,65 e o 33,80. São essas duas regiões aqui. Por enquanto, eu realmente enxergo o papel aí, pelo menos nos próximos dias, ainda respeitando essa faixa aqui de lateralização, tá? Maravilha. Bruna Seni, conversa rapidinha no dia de hoje, mas justamente para tirar essas dúvidas aí de alguns ativos que estão realmente na boca dos investidores. Todo mundo está em dúvida sobre Bovespa, sobre dólar e agora sobre 3R Petróleo, maior queda do dia. Muito obrigado pela participação de hoje, sempre um prazer tê-la por aqui. Bruna Seni, analista da Nova Futura Investimentos. Eu que agradeço, sempre um prazer participar aqui com vocês também. Até a próxima. Maravilha, um abraço a ti. E claro, última atualização do Ibovespa, nós temos o Ibov ainda em patamar negativo, 0,52% de queda. Principais ativos do dia, 3R Petróleo, 11,86%. Esse follow-on não era esperado, assustou bastante o mercado. O preço estipulado muito abaixo do que era cotado no fechamento da semana passada. Então, realmente uma queda bem abrupta, bem forte para 3R Petróleo. Eletrobras, um dos principais destaques negativos também, 4,15%. E algumas elétricas também aqui do setor de eletricidade como um todo estão povoando nossas principais quedas. Tem Engie, tem Equatorial, tem Engie, tem... perdi aqui. Tem Engie, tem Eletrobras, tem a CPFL, tem alguns ativos voltados ao segmento de energia que sim povoam essas nossas principais quedas do dia. Para o dólar futuro, como eu mencionava, movimento de alta, 0,74% de alta para o ativo, R$ 4,95, ainda abaixo do patamar de R$ 5,00 a moeda norte-americana, pelo menos a negociada em contratos futuros. Eu vou ficando por aqui, mas antes de eu entregar o programa aqui para o nosso belíssimo BMC Market, gostaria de pedir encarecidamente o like de todos vocês que estão nos assistindo. Tem 450 pessoas, crescendo cada vez mais aqui a nossa audiência nesse meio de tarde. Só 50 likes, então, por favor, contribuam com o nosso serviço, com o nosso trabalho. Faz muita diferença, então deixem um like aqui na nossa programação. E já aproveita que vai deixar o like, se inscreva também no nosso canal do YouTube. Dessa forma, sim, você apoia a produção de conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro e, claro, a disseminação desse conteúdo para o mercado cada vez mais consciente e mais atualizado. Eu vou ficando por aqui. Volto apenas aí alguns programas salteados da nossa programação. Um abraço para todos. Depois do nosso intervalo, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral no BMC Market. Um abraço para todos. Tchau, tchau.